Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Criador. Para realmente provar para você que Ele tem poder para fazer cumprir na sua vida. Foi o que Ele nos fez, do domínio dos reis, para servir a um só. Essa, irmão, é uma noite que pode mudar sua vida. Não deixe os dados decidirem por você, nem a mídia, horóscopo, rádio ou TV. A vida não é rifa, é você que escolhe. Se autocontrole, se autocontrole. Prezado telespectador, eu gostaria que, neste momento, a Shalom, a paz, a inteireza, a saúde, repousasse sobre você, enquanto tomarei alguns minutos do seu precioso tempo, não sei quantos, mas sei que são poucos, para falar contigo sobre um assunto muitíssimo importante. Eu quero falar contigo sobre a pessoa do ímpio e os dízimos. E eu quero que você leia comigo no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, um texto muito conhecido de todos. Leia comigo, pega a sua Bíblia e confira. Malaquias, nas Bíblias originárias de Roma, é o último livro da Antiga Aliança. Capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não serve. Amém. Eu disse que vou falar neste momento sobre a pessoa do ímpio e o não dizimista. E eu intitulei esta mensagem, quero intitular esta mensagem assim: haverá salvação para o não dizimista? Meu prezado telespectador, durante mais de 40 anos que eu fui cristão, hoje eu não sou mais cristão, eu pertenço à restauração israelita e defendo o nome verdadeiro do Mashiach, do Messias, Yahushua HaMashiach. Estamos aí no movimento a nível mundial. Mas durante os 40 anos, mais de 40 anos que eu fui cristão, eu vi por algumas vezes alguém pregar este versículo, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não serve. E eu vi lindas mensagens pregadas ali no cristianismo. E eles buscavam, por exemplo, vezes em que houve diferença, aconteceram diferenças entre o justo e o ímpio. Pegam, por exemplo, a ocasião em que Moisés atravessou o Mar Vermelho com o rebanho, tirando o rebanho de Israel, que estava no Egito, a descendência de Abraão. Ali nós podemos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Né? Faraó com seus cavalos, com seus carros e cavaleiros foram afogados ali no mar. Mensagens que a gente ouviu pregar com base em Malaquias, capítulo 3, 18, sobre a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não serve. Podemos citar, como ouvimos citar diversas vezes,
a saída de Ló por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, onde apenas 3 pessoas se salvaram. Ali o justo Ló com as suas filhas, nem a sua esposa era justa, por isso ela ficou ali, transformou-se numa estátua de sal. Vimos também outros exemplos, como a era do dilúvio, quando aconteceu o dilúvio sobre a terra. Nós vimos o Criador mostrando ali a diferença entre o justo e o ímpio, salvando Noé, sua esposa, seus 3 filhos e noras. Mas o que eu vou pregar neste vídeo, eu creio que você nunca ouviu. Você nunca ouviu. Ou nunca viu alguém pregar. Infelizmente, os cristãos esqueceram de um detalhe muito importante neste texto, neste versículo. Eles esqueceram ou nunca foram revelados de examinar o contexto deste texto. Preste atenção que este capítulo 3 de Malaquias, um capítulo muito combatido por aqueles que se apostatam nos dízimos, se apostatam da fé e passam a pregar contra aquele que entrega os seus dízimos, aquele que está sendo fiel, dizendo que o dízimo é da lei, que não temos mais que dizimar, e muitíssimas outras abobrinhas eles vão pregando por aí para fazer as pessoas deixar de contribuir. Mas é necessário, prezado ouvinte, que você examine conosco o contexto em que está este versículo. Aqui o nosso Pai amado está exortando a nação de Israel, porque muitos dentre eles deixaram de trazer os dízimos. E o Criador, então, exortando-os, manda que eles retornem para a casa do Criador, para a casa do soberano, do supremo Yahweh, os seus dízimos. E ele promete devolver, ele promete abençoar, não devolver, mas abençoar aquele que é dizimista. E fala de uma bênção tal que haveria de advir grande abastança. Preste atenção aqui. Hoje eu estou ministrando sobre o ímpio e o não dizimista. Haverá salvação? Pode um não dizimista ser salvo? Eu vou te mostrar que não há a mínima possibilidade. Então, por não examinar o contexto, os cristãos, o cristianismo, eu me refiro não ao cristianismo original, a Igreja Católica, eu me refiro ao cristianismo protestante, aqueles que creram na palavra, que foram batizados em águas correntes, apesar de estarem no nome errado, porque o nome do Filho do Criador não é Jesus. Eu não tenho espaço para falar aqui neste vídeo agora sobre este assunto, mas tem outros vídeos em que eu detalho essa questão aí. Mas nós sabemos que o nome Jesus foi colocado na Escritura por Roma, depois que a letra J foi criada no ano de 1515. Depois do ano de 1515, foram inseridas 2 expressões nas Escrituras, das quais saíram todas as demais. Lá em Roma, a expressão Deus e a expressão Jesus. Deus, uma transliteração de Zeus, de Zéfiro no Egito, posteriormente Zeus na Grécia, o deus da mitologia grega, e aí de Zeus transliterou-se para Deus. E Jesus veio da pessoa de Tammuz, proibida a adoração nas Escrituras, um filho de Nimrod com a sua própria mãe, que por consequência
acabou sendo intitulado como filho de Zeus, né? Então eles transliteraram Zeus para Deus, Tammuz para Jesus, e inseriram estes nomes nas escrituras, nomes que eu defendi. Aliás, Deus não é nome, Deus é um título, mas o nome Jesus eu defendi durante 40 anos. Hoje, graças ao Criador, eu tive a mente iluminada. Nós estamos pertencendo à restauração messiânica, já disse aqui, a restauração, melhor dizendo, israelita. Então nós usamos o nome verdadeiro do Mashiach, não só o nome, mas sabemos que é outra pessoa. Todos os nomes com a letra J, que começam com a letra J, nas escrituras, ainda não tem 500 anos que foram inseridos. Eu sempre costumo perguntar para as testemunhas de Jeová, quando eles batem na minha porta, eu gosto de perguntar para eles: escuta, qual era o nome de Jeová antes da letra J ser criada? E eles ficam apertados com essa pergunta, porque não existia, né, nome algum com a letra J, e a letra J foi criada no século XVI, mais precisamente no ano 1515. Então, por não examinar o contexto e não examinar também no dicionário, muitas pessoas não puderam ter a luz desta palavra que você, telespectador, está tendo agora. A pergunta a responder é: e quem é o ímpio? Porque ali Yahu promete mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. A pergunta é: e quem é o ímpio? A primeira impressão que nós tínhamos lá no cristianismo, prezado ouvinte, primeira não, lá no cristianismo nós aprendemos assim, que o ímpio seria todos os pecadores, ou seja, quem não serve ao Criador, este é ímpio. Não, não é. Há uma diferença enorme entre ímpio e pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado, quaisquer tipos de pecados. Vive na prática. Para você ter um entendimento melhor, por exemplo, existe diferença entre o pescador e aquele que pesca. Você pode ir ao rio, lançar um anzol ali, talvez para comer um peixinho, ou talvez por um lazer, por um descanso, mas você não é um pescador. Quando se diz pescador, está fazendo menção àquele que é o profissional da pesca. Assim também transferimos aí para o pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. O servo do Altíssimo, que já foi lavado no sangue de Yeshua, ele peca, mas ele não é pecador. Ele não vive a prática do pecado. Aí está a diferença entre aquele que peca e aquele que tem por profissão pecar. Mas e o ímpio? Da palavra ímpio, deriva-se a palavra impiedade, que fala a respeito de obras malignas, super malignas. Por exemplo, o que nós estamos vendo a todos os momentos aí na televisão, pessoas estuprando, né, matando covardemente, pai matando filho, filho matando pai, todo tipo de aberrações nós estamos vendo aí. São atitudes ímpias, e essas atitudes caracterizam tais autores como ímpios. Mas é só lá no mundo que tem ímpios? Preste atenção. Nem todo pecador é ímpio, mas todo ímpio é pecador. Concorda comigo? É verdade. Pode ter certeza disso. Nem todo pecador é ímpio. Comete pecados diversos, mas não comete pecados graves, pecados bárbaros como os ímpios cometem. Então, da palavra ímpio, sai a palavra impiedade, que é o contrário de piedade. E você sabe, meu prezado ouvinte, que a palavra piedade é uma palavra escriturística que
só possui 3 sentimentos. Digo, um sentimento, só possui uma coisa. O ahavá, que é derramado. O ahavá, o amor, foi mudado, foi traduzido por Roma como amor. Amor é Roma, ao contrário. Mas do hebraico a palavra é ahavá. Significa, o ahavá, ele só tem um sentimento, que é o sentimento de misericórdia, o mesmo que compaixão, dó. Essas 3 coisas, recheadas com o ahavá, com o amor, forma-se a piedade. Ou seja, do hebraico, ahavá significa doar-te-á, ou doar-se-á. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ahavata reha kamorá. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não é amarás, doar-te-ás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é doar-te-á ao Criador, ao soberano. Então a piedade, ela é o contrário de impiedade. Da palavra ímpio vem a palavra impiedade. Ou seja, tem pessoas ímpias no mundo, tem pessoas ímpias na comunidade de Yahushua. Tem pessoas piedosas no mundo, tem pessoas piedosas na comunidade de Yahushua. Você pode ver, por exemplo, há muitas pessoas que não são crentes, não servem ao Criador, não aceitaram a salvação, mas são pessoas boas, boníssimas. Pessoas piedosas. Essas pessoas não são ímpias, elas são piedosas, então elas não são ímpias. E por outro lado, dentro da comunidade de Yahushua, das comunidades de Yahushua, e até das igrejas onde adotam o nome de Jesus, tem pessoas piedosas e tem pessoas ímpias, impiedosas. Se você sabe, eu creio que você sabe, as Escrituras não foram escritas para os pecadores. Por isso que quando algum pecador vem falar comigo assim, eu não concordo com isso na Bíblia, eu digo, você não tem que concordar mesmo não. Você não tem que concordar com nada na Bíblia, porque ela não foi escrita para você, ela foi escrita para quem assumiu um compromisso com Yahushua, com a salvação. Então a Escritura, ela é um regimento interno para o povo do Eterno, o povo que fez com o Eterno um concerto. E nós encontramos a Escritura falando N vezes sobre a pessoa do ímpio. Mas a gente, quando lia as Escrituras, imaginava que ímpio só estava lá fora. Mas como? Se as Escrituras são um regimento para o povo do Criador, e ela condena os ímpios dentro da obra do Criador, é porque tem ímpios dentro da casa do soberano. Um exemplo claro que nós vemos na Escritura foi quando aqueles homens levantaram contra Moisés, lá no Antigo Testamento, e quando o Criador chegou, Coré, Datã, Abirão e On, conseguiram fazer um reboliço ali, e ia juntar cerca de 250 obreiros lutando contra Moshe. E nós vimos ali que o Criador falou para Moshe, olha, saia do meio destes ímpios homens, e eu farei de ti um outro povo. Veja bem, eram obreiros da congregação de Israel, e o soberano os chamou de ímpios. Ímpios dentro da congregação, ímpios dentro das igrejas hoje. Nós não usamos o termo igreja, porque esse termo veio lá da Grécia, e nós estamos abstendo de tudo que é romano e de tudo que é grego, para ficar somente com o original, desde o nome de Yahushua, como o nome de Yahu, como as escrituras hebraicas ou hebraizadas, e como os termos adotados por Roma e por Grécia, que nós também abolimos. Não sou eu, não é eu, é um movimento que está no mundo inteiro de renovação, de restauração
da nação israelita. Quando ali em Atos capítulo 1, foi perguntado para Yahushua se haveria restauração para Israel naquele tempo. E Yahushua respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta restauração está acontecendo a nível mundial e a nossa comunidade chama-se Comunidade de Yahushua, porque aderimos a esta renovação buscando tudo na palavra original. Então, meu prezado ouvinte, quando eu era cristão, eu não conseguia enxergar isto. Que existem ímpios dentro das comunidades, ímpios no meio do povo do Eterno, que aceitou a salvação, que recebeu o perdão dos seus pecados pelo batismo em águas correntes. Há ímpios no meio do povo do Criador. Agora, o que eu nunca imaginava, e o Eterno me trouxe essa revelação, é que esse texto que eu li está no contexto sobre os dízimos, e ali o Criador, depois de exortar Israel, depois de prometer abençoá-lo grandemente, ele diz, sobre os dízimos, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não serve. E eu te pergunto, prezado ouvinte, haverá salvação para o ímpio? Você conhece as Escrituras? Você sabe que em todas as Escrituras elas são taxativas. O ímpio, aquele que não tem piedade, ele não herdará o reino dos céus. Eu vou citar apenas um versículo para você aqui. O Salmo de número 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Yahweh. Então veja bem, uma pessoa que não entrega os dízimos, ele é uma pessoa ímpia, ela é uma pessoa ímpia. Por quê? Porque ela é contrária à piedade. As obras de caridade das comunidades, elas são feitas com dinheiro que os seus fiéis contribuem. Hoje nós vemos aí pela internet afora, a internet tem muita coisa boa, mas tem muito abacaxi podre também. Nós vemos aí, basta você clicar que você vai achar pastores que pregam contra os servos do Altíssimo serem dizimistas, dizendo que o dízimo é do Antigo Testamento. Ora, para o dízimo ser somente do Antigo Testamento, teria que não ter obra do Criador no Novo. E um detalhe que você precisa entender, prezado ouvinte, é que não existe diferença entre Antigo e Novo Testamento. Nós sabemos que o Tanakh, constituído por Torá, que são os 5 primeiros livros, constituído também pelos Ketuvim, melhor dizendo, pelos Naviim, pelos profetas, é constituído também pelos Ketuvim, ou seja, pelos escritos, demais escritos, como Jó, Salmos, Provérbios, etc. É chamado de Antiga Aliança. Antiga Aliança. Depois veio a Brit Hadashah, que é aliança renovada. A pregação da Bezorá. Bezorá significa boa nova. Bezorá do Mashiach, boa nova do Messias. Mas não houve divisão entre Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Isso foi feito por um certo homem chamado Romuão, da Igreja Romana. Dividiu e colocou a teoria da substituição, ou seja, o Novo Testamento para substituir o Antigo. E isso nunca existiu. E Yahushua disse: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra ainda não passaram. Aí algum cristão cego vai me dizer assim: Yahushua,
Ele já cumpriu a lei, não precisa de nós cumprirmos. Eu te pergunto, a lei foi dada para Yahushua cumprir ou para todo aquele que vem servir a Yahweh, o Criador? A lei foi feita só para os homens da dispensação antiga? Ou o Eterno mudou, ele agora deixa uma lei, mudou? A palavra diz que ele não muda, não há mudança nem sombra de variação. Então você acha que ele agora trouxe um substituto para a antiga aliança e nós não temos mais compromisso nenhum com a Torá, com os naviinhos profetas, com os quetuvinhos e demais escritos? A palavra diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, você se torna culpado de todos. Mas eu não quero pregar sobre mandamentos da lei, porque eu estou com uma mensagem, várias mensagens para gravar, e eu quero mostrar com mais detalhes. Aqui eu estou falando sobre o não dizimista. Será que ele se salvará se, examinando o contexto que está falando sobre os dízimos? Lá está dizendo, depois de prometer, de exaltar, de prometer as bênçãos, que o Criador, o único lugar na Escritura em que o Criador nos desafia a prová-lo, ele diz assim, olha, então vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Criador e aquele que não serve. Eu te pergunto, mas eu te faço outra pergunta. O que é servir ao soberano? Você acha que uma pessoa que não fuma, não mente, não rouba, cumpre o que trata, não mata, não adultera, você acha que uma pessoa, por não praticar isto, ele é uma pessoa que está servindo ao Criador? Se a sua resposta for sim, você está enganado. Quantas pessoas antigas, quantas pessoas que foram muito mais fiéis do que os crentes hoje e não aceitaram a fé, não foram batizadas, não se salvaram, elas se condenaram, elas não estavam servindo ao Criador. Servir ao Criador, prezado ouvinte, não é você ser honesto, porque não é você viver uma vida digna somente, porque isto é o dever de toda pessoa que vem a esta terra, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Yahu, o Criador, e como tal, o homem tem por obrigação ser honesto. Isto não é servir ao Criador. A palavra nos mostra que várias mulheres serviam a Yahushua, ou Yahushua, com as suas fazendas. Meu amado, quando a palavra diz servir ao Criador, é quando você está servindo com seu dinheiro, com seus dízimos, com as suas ofertas. Você está ajudando a obra a ir avante, a obra de piedade, a construção de templos, ajudando a manter o seu pastor e demais obreiros que necessitam da obra, ajudando a manter as pessoas carentes da comunidade, aquelas que caem em alguma contradição. A obra da piedade é esta. E se a pessoa não entrega os seus dízimos, ela é uma pessoa ímpia. E a palavra diz que o ímpio não se salvará, ele se condenará. Mas eu quero te mostrar ainda outra referência. Vamos lá para Hebreus, capítulo 6. Estou pregando sobre o ímpio. Se o ímpio se salvará. O ímpio, se ele se salvará. Hebreus, capítulo 6, tem um texto interessante. Você precisa ser espiritual agora, se não é. Você precisa abrir sua mente. Hebreus capítulo 6, eu vou ler os primeiros versículos para que você entenda que este texto está falando de pessoas que serviam ao Criador e se apostataram, caíram da fé. Olha, capítulo 6, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Yahushua, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Yahu,
e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Yahu o permitir. Agora preste atenção nesta palavra. Porque é impossível, segura essa expressão aí, é impossível, porque é impossível. Impossível o quê? Que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Yahu, ainda dentro da expressão é impossível. Impossível o quê? E as virtudes do século futuro. Olha só o que está no versículo 5. E recaíram. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Yahu e o expõem ao vitupério, à injúria. Agora preste mais atenção, meu prezado ouvinte, porque agora vai falar aqui que aquele que não oferta na obra do Criador para sustentar o pastor, ele está condenado. Observe bem, porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela. A terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, preste atenção, e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, esta recebe a bênção de Yahu. Vamos ao versículo 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Você entendeu? Você é espiritual? Você entendeu o que este texto está dizendo? Falando do servo do Altíssimo que caiu, depois de experimentar a boa palavra, depois de experimentar a presença gostosa do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, experimentar o gozo da salvação, recaiu. O texto está dizendo que é impossível que esta pessoa venha encontrar arrependimento, aquele arrependimento gostoso, quando você aceitou a fé. Não é que coisa maravilhosa? Eu lembro dos meus primeiros dias, ali em Alvorada do Norte, Goiás, Brasil, quando eu aceitei a fé e fui ser pastoreado pelo pastor Alfredo, meu amigo, meu irmão, uma pessoa muito amável, e como soube me pastorear. Que gozo eu senti ao receber a salvação. Mas aqui está falando daquele que recaiu. É impossível que ele encontre arrependimento. Quer dizer, aquele arrependimento gostoso, ele não vai sentir mais. Pode ter certeza disso. Ouça isso, você que está caído, que está vendo este vídeo, está caído. Você nunca mais você vai ter arrependimento. O que você precisa fazer? Olha para a parábola do filho pródigo. Você precisa cair em si. Quantos estão dentro da casa do Criador? Quantos já partiram salvos? E quantos estão dentro da casa do Criador, gozando as maravilhas do céu? E você está aí desejando comer as bolotas que os porcos comem. Então você tem que cair em si, empregar a força, porque o reino dos céus, ele é tomado por força. E agora você voltar para os braços de Yahu, esforçando-se para que ele possa te aceitar de volta. Como diz o profeta Irmiarro, Jeremias, né? Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Caso contrário, você vai ficando aí, passa um dia, passa 2, passa 10, passa um ano, passa 2, passa 10, e você vai descer a sepultura desse jeito e vai perder a tua salvação. Mas eu estou falando aqui da não salvação do não dizimista. Observa bem que depois que ele fala, o escritor da carta aos Hebreus fala do homem que recaiu, ele agora fala assim, olha, a terra quem bebe a água. Estaria o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, falando da terra, Ele está falando aqui, meu prezado ouvinte,
da pessoa que servia o Criador e caiu. Porque a terra quem bebe a água, ou seja, o servo do Altíssimo, quem bebe a palavra que vem sobre ele, e produz ervas proveitosas para aquele por quem ele é lavrado, ele é ensinado. Gálatas capítulo 6, deixa eu conferir para não citar referências erradas. Gálatas capítulo 6, olha só, para você que prega contra os dízimos, tentando prejudicar a obra do Criador. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Preste atenção. E a palavra diz ainda: não atarás a boca ao boi que debulha. Então a terra é quem bebe a água, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele que lavra a terra, o lavrador. Esta recebe a bênção de Yahweh. Mas aquela que produz espinhos, abrolhos, ela está debaixo da maldição, e o texto diz: o fim dela é ser queimado. Ou seja, o servo do Altíssimo, quem bebe a palavra que é ministrada sobre ele, e ele produz frutos, ele abre as mãos para a comunidade, porque ele tem arravá, ele tem amor, ele quer ver o pastor comer bem, vestir bem, viajar no melhor carro, ele quer ver o pastor com saúde, ele quer ver a comunidade crescendo. Ainda ontem eu via uma reportagem com um homem que eu admiro muito, não vou citar nome, mas é pastor da maior igreja do mundo, aí no mundo cristão, ele dizendo: eu tenho prazer de investir o dinheiro que entra na minha igreja, seja de dízimos ou ofertas, no bem-estar dos irmãos. Eu pago caro nos bancos para eles sentarem, no conforto para eles. Eu achei muito louvável a atitude desse homem que eu admiro muito. Então, o servo do Altíssimo, que está sendo ali instruído na palavra, não é? Porque a ovelha, ela não tem uma visão ampla das coisas. É preciso que haja um mestre, um instrutor para guiar aquela pessoa. E esse instrutor, segundo a palavra aqui em Hebreus mesmo, capítulo 13, versículo 17, ele terá que dar conta das ovelhas. Como tem imbecis por aí, pregando que o servo do Altíssimo não tem que pertencer a uma igreja de 4 paredes, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo? Mas ele também tem que estar na igreja, diz a palavra. No Salmo 134, né, os servos do Altíssimo que assistem, dão assistência na casa de Yahweh todas as noites. Atos capítulo 2, ali no versículo 46, diz que todos os dias, 44 a 46, todos os dias os servos de Yahushua estavam no templo, todos os dias. A profetisa Ana, que não se afastava nem de noite nem de dia do templo. Ainda tem imbecis aí fora, ou na internet, pregando que o servo do Altíssimo não precisa ir na comunidade, não precisa contribuir, não precisa sustentar pastor. Misericórdia. Misericórdia. Então, prezado ouvinte, o servo do Altíssimo, aquele que é instruído na palavra, que serve ao Criador com fidelidade, que ele é fiel dizimista, é fiel ofertante, este recebe a bênção de Yahweh. Está escrito assim, é o que a palavra está dizendo em Hebreus capítulo 6. Esta terra recebe a bênção de Yahweh. Mas aquela que produz abrolhos, aquele servo do Altíssimo que está dentro da comunidade, mas só sabe criar problemas, levantar contra dirigentes, fofocar, criar assuntos que a gente não sabe nem como a pessoa teve tal habilidade para trabalhar tanto para o diabo dentro da comunidade. Aquele que incita os irmãos a não contribuírem, aqueles que têm as mãos fechadas. A palavra está dizendo aqui:
você está perto da maldição, o seu fim é ser queimado. Você já ouviu essa palavra antes? Eu creio que não. Eu creio que não. E ela veio agora numa hora oportuna, em que os amigos poderão ver este vídeo aqui no YouTube, ou onde ou por onde este DVD chegar, e poderão se convencer que assim como nós somos salvos para praticar a obra da piedade, assim o Criador exige de nós. E o ímpio não se salvará. E o que não dizima, o que não oferta, que rouba do Criador, nos dízimos nas ofertas, segundo Malaquias 3,18, conforme acabei de pregar, esta pessoa é ímpia, e o ímpio não se salvará. Que Yahu te abençoe e te guarde. Que Yahu faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahu sobre ti levante o seu rosto e te dê a Shalom por Yahushua Hamashiach. Amém? Que o Criador, meu prezado ouvinte, te abençoe grandemente. Até o próximo.